Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio. Hoje será a nossa última aula da nossa disciplina Agroindústria do seu curso técnico de agropecuária. Cumprindo as formalidades, tenho que informar que é importante que tenham papel e caneta para anotar as dúvidas e postar no fórum Tira Dúvidas dessa aula. E é preciso complementar os assuntos vistos na videoaula com a leitura do caderno didático. Na aula passada, conceituamos o plano de negócio e apontamos sua importância, indicando as ferramentas para elaborá-lo e identificamos a importância de cada um de seus componentes. Na aula de hoje, vamos elaborar um plano de negócio. Vamos também identificar os fatores que promovem a sobrevivência das empresas e os que causam a sua falência. E reconhecer os indicadores de resultado e sua importância. E, para finalizar, apresentaremos alguns conceitos de administração rural. Então, vamos começar. Aprendemos muito até agora sobre importantes pontos que se devem conhecer antes de se elaborar um plano de negócio. Ao construir esse plano, deve-se observar bem cada técnica e cada aspecto exigido durante sua elaboração que o ajudará em suas conquistas. Para elaborar um bom plano de negócio, ajuda muito no caminho para se ter sucesso em um empreendimento. Vamos ver aqui algumas dicas de como construir um plano para a abertura de uma empresa comercial ou de serviço. No caderno didático, na unidade 7, há um formulário como modelo de plano de negócio que pode nos servir como guia nessa elaboração. Quando se lê um plano de negócio, a primeira coisa que se vê é o sumário executivo. Apesar dele aparecer primeiro, ele é a última coisa que temos que fazer, porque se trata de um resumo geral das principais informações, como dados do empreendedor e do empreendimento. Aparece também nesse sumário a missão do empreendimento, o tipo jurídico, também o regime tributário, o capital social e a origem do dinheiro que será investido. Muito importante também é fazer uma planilha comparando seus itens com os itens da concorrência e evitar exclusividade com apenas um fornecedor. O ideal é ter pelo menos 3 empresas credenciadas. Assim você pode fazer uma melhor análise de mercado. É interessante também tentar responder algumas perguntas que podem ajudar a fazer uma boa análise de mercado. Procure buscar detalhes sobre os clientes, como qual o perfil deles, onde estão, o que eles buscam. É interessante também tentar responder algumas perguntas que podem ajudar a fazer uma boa análise de mercado. Procure buscar detalhes sobre os clientes, como qual o perfil deles, onde estão, o que eles buscam. Também buscar informações sobre a concorrência. E sobre os concorrentes, devemos saber sempre quem eles são,
o que eles oferecem e onde eles estão. Sobre os fornecedores, as principais perguntas que devemos responder a respeito deles são: onde estão? O que eles oferecem como preço, prazo de entrega, variedades, condição de pagamentos e qualidade dos produtos. Na página 79 do caderno didático, há outra planilha que poderá ser usada como modelo para se fazer suas anotações e assim pode ter em mãos maior controle das informações levantadas. Um item que devemos elaborar com cuidado é o plano de marketing do empreendimento. Ao fazer esse plano, você estará criando a marca do seu produto ou serviço. Assim, é definido o que será oferecido e direcionado ao seu público. O outro item que deve constar no plano de negócio é o plano financeiro. É onde você vai descrever quanto e como vai investir e, principalmente, de onde virão esses recursos. Como disse antes, no caderno didático tem vários formulários que podem te auxiliar na execução desse plano. Os procedimentos de administrar acompanham o homem desde quando ele passou a buscar algum objetivo. A administração rural, por sua vez, é um ramo da administração, pois cuida dos processos racionais de administração de uma organização rural. Como envolve procedimentos específicos da agropecuária e agroindústria, a teoria da administração rural obriga a adequação dos princípios e teorias da ciência administrativa pura. Enquanto Souza explica que a administração é uma ciência e também uma arte. Ciência porque possui um referencial teórico próprio, passível de ser tratado pelo método científico. E arte porque inclui na resolução dos problemas que surgem, na condução das organizações, habilidade, sensibilidade e intuição. Lima conceitua a administração rural como um ramo da ciência da administração que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Já dissemos que a administração rural tem peculiaridades próprias e o administrador rural deve ter habilidades distintas dos demais. Mas quais são essas características específicas do setor rural? Dependência do clima. O clima define a maioria das ações do setor rural. Condiciona a implantação e a manutenção do empreendimento rural. Tempo de produção maior que o tempo de trabalho. A produção se desenvolve em alguma de suas fases independentemente da existência do trabalho. Em outros setores, se o trabalho para, a produção para. Outro item, produtos perecíveis. Pelo fato de que vários produtos são perecíveis, há necessidade de técnicas específicas de conservação, de planejamento da produção e de logística. Dependência de condições biológicas. O ciclo de produção está relacionado às condições biológicas.
Não se pode interromper um ciclo produtivo. Interromper uma lavoura de milho e produzir soja, por exemplo. Outro item, terra como participante da produção. Estacionalidade da produção, em função do clima e das condições biológicas. Outro item, trabalho disperso e ao ar livre. Várias tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo e em locais diferentes. Isso exige ações de planejamento, organização e direção e controle mais elaborados. Um outro item é incidência de riscos. Além dos riscos comuns a qualquer empreendimento, o setor rural ainda está sujeito às intempéries climáticas e os desarranjos biológicos. Um outro item, sistema de competição econômica. As características de competitividade no setor rural é diferente dos outros setores. A produção de cada propriedade é muito pequena em comparação com a demanda total. Os produtos são praticamente iguais. A mangubá de um produtor é praticamente igual à de qualquer outro e a entrada e saída de um produtor pouco altera o mercado. Os produtos não são uniformes. Alto custo de saída ou entrada. Como os investimentos são altos, entrar e sair do empreendimento geram altos custos. Assim como na administração geral, a administração rural engloba recursos financeiros, humanos, físicos e mercadológicos. Cada grupo desses recursos dá origem às áreas funcionais. 4 pontos importantes e estão relacionadas à área de produção. A quantidade produzida, que é a produção total do empreendimento. A produtividade, que é a produção por unidade diária, por exemplo, 1.000 quilos por hectare. A produtividade reflete a competência e a eficiência administrativa, a qualidade dos produtos e a análise de custo que auxilia na tomada de decisão. Veja que a busca é pela maior produção, melhor produtividade, maior qualidade pelo menor custo. A área dos recursos humanos, que está relacionado às pessoas, os recursos humanos apresentam 2 características importantes. Podem evoluir através de capacitações e fazer funcionar os demais recursos. Algumas ações podem ser utilizadas para aumentar a produtividade do trabalho. Capacitação do emprego rural. Uso adequado de ferramentas e máquinas. Planejamento e controle da mão de obra. Adequada disposição de benfeitorias e área de exploração. Estímulos ao trabalhador, que pode ser de diversas formas. Participações nos lucros, opções de lazer, terra para plantio e etc. A área das finanças se refere a receitas, despesas, financiamentos e investimentos necessários ao projeto. Vale lembrar que existe no Brasil as cooperativas de crédito rural, instituições que poderão auxiliar o desenvolvimento das empresas rurais.
A área de comercialização e marketing é uma importante área, pois conecta a empresa com o ambiente externo. O site do Google traz o significado de marketing. Estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo à pesquisa de mercado, design, campanhas publicitárias, atendimento pós-venda e etc. A necessidade de fazer um planejamento adequado de uma propriedade rural, pois assim auxilia no processo administrativo. Em todos os níveis, tanto estratégico quanto gerencial e operacional, deve-se ter um bom planejamento, ter organização, controle e direção nesse processo administrativo. As várias condições internas e as variáveis do ambiente devem ser muito bem estudadas durante a construção de um planejamento de uma empresa rural. Devem ser considerados em um planejamento estratégico os objetivos da empresa rural, as variáveis do ambiente, as condições internas da empresa, as possíveis alternativas estratégicas. Já o planejamento gerencial é uma articulação entre o planejamento estratégico e sua execução, como captar recursos e direcioná-los para a produção e distribuição dos produtos, por exemplo. Podemos fazer isso através de orçamentos, fazer uma relação de custo-benefício para a empresa, entre outros. Outro planejamento a ser feito também é o operacional. Nele, devemos definir como funciona a empresa, qual o tempo e como se deve fazer determinada tarefa. Também nele se define quem fazer o quê e os seus prazos. Deve estar atento às condições internas da empresa para que haja um funcionamento efetivo. Nessa tabela, há um exemplo de como podemos fazer um planejamento semanal de uma fazenda. É parecido com a tabela da página 121 do caderno didático. Nela, ficam relacionados os pontos necessários para o funcionamento do setor envolvido. Mostra quando, quem, onde e como aquela atividade deve ser realizada naquela semana. No processo administrativo de uma empresa rural, sua organização deve observar os aspectos humanos e físicos. Na organização de pessoal, são definidos os cargos e suas funções. Assim, é estipulado que, para cada cargo, há determinadas tarefas que devem estar bem claras e definidas, principalmente por escrito, para que não haja dúvidas sobre a tarefa de cada um e sua ocupação. Quando fazemos essas indicações dessa forma, montamos um organograma. Ele será mais simples ou mais complexo, de acordo com o número de funcionários e suas atribuições na empresa. A organização física de uma empresa rural visa observar o bom uso de recursos e diminuir a movimentação de pessoas e materiais. Porque o transporte
só acrescenta custo ao produto e mais nada. A organização de máquinas e equipamentos tem por finalidade evitar desgastes e avarias. Vamos combinar que é muito comum em empresas rurais mal organizadas. Por outro lado, empresas organizadas facilitam a administração e, principalmente, a execução das tarefas com qualidade. A direção é função de absoluta importância em todos os níveis da empresa. Os principais recursos que a direção deve usar são motivação, liderança e comunicação. Vejam que esses recursos têm a ver com pessoas. A motivação é um aspecto interno às pessoas e, portanto, está relacionada ao atendimento de suas necessidades. Existem fatores que aumentam a motivação, por exemplo, reconhecimento, delegação de novas tarefas e ter possibilidade de promoção. A liderança é outro recurso na ação diretiva e pode ser entendida como a influência exercida sobre as pessoas em cada situação. A comunicação é outro importante recurso da ação diretiva e consiste na troca de informações e transmissão de ordens entre os diversos componentes da empresa rural. O que se deve ficar atento é se o receptor entendeu a mensagem. Ruídos de comunicação podem comprometer o processo produtivo. Controle. O controle é a parte da administração que verifica se as tarefas e funções estão sendo desempenhadas corretamente e se o planejamento está sendo alcançado. Deve ser uma atividade paralela ao processo de produção, pois, identificando alguma anomalia, as ações corretivas são mais simples e eficazes do que só controlar no final. No caderno didático, você encontra várias planilhas de controles usadas em propriedades rurais. Então, vale a pena dar uma conferida. Falaremos agora sobre dois fatores de produção: a terra e o capital. A terra agricultável é uma combinação complexa que dá sustentação às plantas e lhes fornece nutrientes, água, oxigênio e o calor através das raízes. É o elemento instável da superfície da terra, que se modifica sob os aspectos físicos, químicos e biológicos, tornando-se impraticável ou estéril para a exploração de atividades rurais se não for adequadamente conservado e renovado. O uso indiscriminado do solo acarreta prejuízos para a natureza e para o empreendimento. Práticas de conservação, controle de erosão e compactação do solo, entre outros, devem ser observadas. O capital são todos os bens materiais e, junto com os fatores terra e recursos humanos, geram a produção e a obtenção de lucros. Na empresa rural, existem dois capitais: capital permanente e capital de giro ou circulante. Capital permanente é aquele que serve à produção por mais de um período produtivo, como as instalações, os animais de produção, as máquinas e equipamentos e os animais de trabalho. Capital de giro é aquele que serve apenas durante o período produtivo, ou seja,
ele desaparece após a sua utilização. Temos, por exemplo, a semente, adubo, defensivos, ração, medicamentos, combustíveis, lubrificantes, serviços de mão de obra e de máquinas. Controle da produção. 4 pontos devem ser observados: produção, produtividade e qualidade e custo. Produção é o montante, a quantidade produzida. Produtividade é a produção por unidade diárias, toneladas por hectare, por exemplo. Produtividade tem a ver com a eficiência. Qualidade é obter produtos com melhores padrões e é uma busca permanente. Custo. O controle dos custos permite obter produtos de alta qualidade e de menor valor unitário. Reduzir custos mantendo ou majorando a qualidade também é uma busca incessante. Senhores e senhoras, assim chegamos ao fim da nossa 4ª e última aula. Desejo a cada um de vocês sucesso na carreira que estão empreendendo, felicidade e saúde. Que Deus os acompanhe. Obrigado e até a próxima.